Na entrevista que o Lula deu ao 247, ele falou muitas coisas interessantes, valeria a pena comentar, mas eu vou comentar aquilo que me parece ser o fundamental. Ele transmitiu para quem estava assistindo a entrevista uma mensagem muito clara, que ele não era explícita da parte dele, mas ficou claro, que é o seguinte: para o governo fazer modificações importantes, ele precisaria acabar com a legislação que foi aprovada no governo Temer. Então, nós temos o problema do Banco Central. É uma legislação que foi aprovada pelo Temer. Aí, nós temos a privatização da Telebrás. O próprio Lula falou, para o governo, por exemplo, o governo tem 40% das ações, mais 10% do voto. Que é uma barbaridade. Que tipo de lei é essa daí? Né? Que o acionista majoritário tem 10% dos votos. Para você comprar de volta as ações da Eletrobras, você tem que pagar o dobro do que elas valem no mercado real. Essa legislação é uma operação criminosa para favorecer entes privados, pessoas privadas, contra o Estado Nacional Brasileiro, contra o povo brasileiro. Aí Lula falou, nós vamos entrar, não dá para fazer nada, vamos entrar na justiça para ver se a gente consegue reverter isso daí. Mas a justiça é isso aí que a gente conhece. Né? Justiça é o Moro, é a Gabriela Hart, essa gente. Todos eles estão a serviço dos banqueiros. Petrobras, também o governo está completamente engessado, não consegue fazer nada. Quer dizer, há um conjunto de leis que praticamente determinam automaticamente que a economia nacional tem que ser entregue para o capital privado e principalmente para o capital estrangeiro. O governo não consegue nem governar. No Congresso, ele não tem maioria porque o sistema eleitoral brasileiro cria essa deformação. Você elege o presidente com 50% do voto, mas dentro do Congresso ele tem 15% do Congresso. Como é possível isso? Como é possível uma defasagem tão grande entre uma coisa e outra? Nas estatais, o governo não consegue fazer nada. No gasto público, está engessado, conforme a gente viu, pelo teto de gastos aprovado pelo Temer. Quer dizer, nós estamos diante de um governo que a pessoa muito bem podia chegar e falar, olha, eu vou entregar de volta o governo porque eu não tenho nenhum mecanismo para governar. Isso ficou claro na entrevista do Lula. Então, qual que é a solução desse problema? Porque isso daqui vai levar a uma crise. E se o governo não fizer nada, a crise será uma crise do governo em favor dos especuladores da direita, etc. e tal. Mesmo aquelas pessoas que falam que o governo do Lula não criticam o governo, querem criticar o governo pela esquerda, deveriam pensar que se o governo afundar por causa disso, a esquerda toda vai pagar. O povo todo vai pagar, porque é uma derrota não para uma esquerda, é uma derrota diante da direita, diante dos especuladores. Então, eu acho que está na hora, né, de a gente abrir amplamente a discussão sobre um combate direto contra essa situação. Acho que, primeiramente, o próprio Lula, o presidente da República, ele deveria fazer um pronunciamento para toda a população mostrando o que está acontecendo no país. Um pronunciamento oficial em cadeia de rádio e televisão. Ele deveria mostrar aquilo que
A auditoria cidadã da dívida pública mostra que você não pode gastar dinheiro com a saúde, com a educação, não pode criar empregos, não pode fazer nada, de nada, porque mais de 50% do orçamento federal vai parar na mão dos banqueiros. E, né, como se isso daí não fosse mais do que suficiente, os banqueiros, eles não investem um tostão furado na economia brasileira. Eles recolhem o dinheiro do país e sabe-se lá o que eles colocam no mercado financeiro. E o povo morrendo de fome. Acho que é uma obrigação do governo esclarecer a população sobre isso daí. Para que a população saiba com quem que ela está lidando, com o tipo de vampiro político e econômico que o governo tem que enfrentar. Em segundo lugar, né, nós, PCO, achamos que é preciso uma medida de conjunto para atacar essa situação. Que é preciso convocar um plebiscito onde o povo vote em todas essas medidas que estão afetando de uma maneira muito dramática as condições de vida da população. Então, o povo deveria votar. O Banco Central deve ser independente ou deve ser controlado pelo governo? A lei tal das estatais que diz isso deve ser revogada, sim ou não? O teto de gastos, papapá, sim ou não? A dívida pública, pá. Deveria ter um plebiscito com 10, 15 itens, onde as pessoas votassem um por um, a favor e contra, sobre a base de um amplo debate nacional. É preciso chamar o povo, mobilizar o povo contra essa situação. O governo não adianta. O Lula falou, nós vamos fazer tudo o que for possível, mas tudo que for possível nessas condições é muito pouco que é possível. Então nós precisamos reverter a situação. Eu acho que é preciso fazer uma campanha, conseguir assinaturas, né? Fazer um abaixo-assinado por esse plebiscito, conseguir assinatura, milhões de assinaturas. É preciso fazer uma campanha de rua. E o plebiscito é uma maneira de enfrentar a imprensa mentirosa e safada, os especuladores, os serviçais dos especuladores no Congresso Nacional, no Banco Central, nas estatais. É preciso tomar uma medida prática. Não dá para dizer que você convocar um plebiscito seja uma medida drástica, principalmente dentro da situação que se criou. O próprio Lula, durante a campanha eleitoral, ele aventou a possibilidade de fazer esse plebiscito. Eu acho que é preciso abrir o debate. Nós estamos convocando a Conferência Nacional dos Comitês e seria preciso colocar, primeiro, como centro da conferência, a discussão do plebiscito e levar essa campanha para a população, na rua, conversar com o cidadão. Botar lá uma banquinha na calçada, botar o abaixo-assinado, botar uma faixa, um banner e tal, né? Plebiscito já, tirar um folheto, explicar o que está acontecendo para a população, colher assinaturas, colher milhões de assinaturas. Né? A situação não é favorável. Apesar do pessoal controlar as instituições, a popularidade deles é muito baixa. Né? Aqui até setores que votaram no Bolsonaro são capazes de apoiar essa proposta do plebiscito. Nós temos que relacionar a situação com a situação concreta, né, da vida dos trabalhadores. Temos que mostrar que a questão do Banco Central não é uma questão que acontece lá nas alturas. Tem uma incidência direta sobre a vida do povo.
Até setores da burguesia protestaram contra a taxa de juros absurda que esse cidadão impõe. Não há motivo nenhum para ter essa taxa de juros. Essa taxa de juros ela é determinada pelo mercado financeiro norte-americano. Tanto que a gente vê que eles esperaram, né, as autoridades financeiras norte-americanas votar o problema dos juros para tomar uma decisão no Brasil. Quer dizer, o Brasil é um país que está comandado de fora, por outro país, em outra cidade, em outro lugar, por pessoas que nem são brasileiras. É ridículo isso daí. Não adianta você tentar corrigir a situação a conta-gotas. Não vai acontecer. Né? Tudo bem, o Lula está fazendo um esforço de conseguir aí algum tipo de coligação no Congresso Nacional, mas o Congresso Nacional é controlado por uma bandidagem política, todo mundo sabe disso. Uma ou que outra coisa pode passar aí, mas a maioria das coisas, e as coisas realmente importantes, não vão passar. Não vai acontecer nada. Então, quer dizer, é uma situação extremamente crítica que nós estamos atravessando e é preciso uma resposta à altura. E a resposta à altura é a mobilização popular que pode se dar muito bem em torno dessa questão do plebiscito.